Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso clube. Bom, quem foram os verdadeiros craques da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro? Quem é que tá brocando na Série A? É sobre isso e muito mais que eu, Guilherme Fontes, vou falar aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe pra galera. E sem mais delongas, vamos então para os 11 da 17ª rodada do Brasileirão de 2025. No gol, a disputa foi boa, não tivemos nenhum goleiro que se destacou absurdamente nessa rodada. Posso até fazer algumas menções honrosas aqui ao Rossi do Flamengo, ao Everton do Palmeiras, Lucas Arcanjo do Vitória, mas nós ficamos com Everson do Atlético Mineiro. É bem verdade que o Galo perdeu pro Flamengo no Maracanã, mas não é fácil. Foram muitas finalizações do Flamengo. O Everson que tomou um gol, foi 1-0 para o Mengão. E olha, se não fosse o Everson, provavelmente o Atlético Mineiro tomaria mais gols. Everson do Atlético Mineiro foi eleito por nós, do nosso clube, como o melhor goleiro da 17ª rodada. Na lateral direita também a disputa foi boa, não tivemos também nenhum jogador que se destacou absurdamente. Algumas menções honrosas, né? Posso citar aqui o Paulo Henrique do Vasco, o Lucas Ramon do Mirassol, mas nós ficamos com um cara que fez gol e que inclusive ajudou o Fluminense. É claro que o São Paulo jogou muito mais, mereceu vencer por 3-1, amassou o time do Fluminense, mas um dos caras que se salvou no tricolor carioca foi o Samuel Xavier. Como eu falei, em certos momentos ajudou ali o time na parte defensiva, e na parte ofensiva também contribuiu com um belo gol. Samuel Xavier foi eleito, portanto, melhor lateral direito da rodada. Na lateral esquerda, mesma coisa, não tivemos nenhum que se destacou absurdamente, a disputa foi boa e nós ficamos com Bernabei do Internacional. Poderíamos escolher sim o Lucas Piton do Vasco, que inclusive enfrentou o Bernabei nessa partida. Poderíamos escolher também outros jogadores, como o Piquerez do Palmeiras, que fez um bom jogo contra o Grêmio, mas nós ficamos com o Bernabei, que voltou a entrar em boa fase. O Bernabei que, claro, o Inter não venceu o Vasco, empatou por 1-1, mas o Bernabei não atrapalhou o time do Inter, ajudou, até contribuiu com algumas jogadas ofensivas. Ele que teve o duro trabalho de enfrentar ali o Paulo Henrique do Vasco, que fez uma grande partida no Beira-Rio. Mas nós optamos pelo Bernabei, achamos que ele foi um pouquinho mais incisivo e contribuiu mais com seu time. Bernabei do Internacional, que também foi muito bem em alguns duelos ali pelo chão, em alguns desarmes na parte defensiva do Internacional. A zaga aqui, a disputa já foi muito boa, inclusive tivemos muitos zagueiros nessa rodada que fizeram gols, né? Tivemos o João Basso do Santos, por exemplo, o Kusevich do Fortaleza, mas nós optamos por outros dois que foram ainda mais, que contribuíram ainda mais com as suas equipes a vencerem suas partidas e foram um dos melhores, dois dos melhores da rodada. Estou falando do Léo Ortiz do Flamengo, mais um gol dele de cabeça, mais um gol decisivo e mais uma vez ajudando o Flamengo a sair com a vitória. E outro que, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida, né? Arboleda do São Paulo. O Ferrarese também é bom citar ele, inclusive contribuiu com a assistência pro gol do Arboleda, mas o Arboleda, mais uma vez, mostrando aí poder de decisão na bola aérea, também contribuiu com ações defensivas, então nossa dupla de zaga ficou com Léo Ortiz e Arboleda. No meio de campo, começando com um dos craques da rodada, né? Jean Lucas do Bahia. O Jean Lucas que anotou 2 gols no triunfo diante do Juventude, 3-0. Além disso, também contribuiu com muitas jogadas ofensivas, muitas finalizações de fora da área. Ele, inclusive, poderia sim ter feito mais gols. Ficou com 2 gols, um número muito interessante para um volante. Jean Lucas esteve aqui na nossa seleção. Assim como o Jean Lucas, Ronald do Vitória. O Ronald que substituiu o Mateuzinho ali no meio de campo do Vitória, ele que é volante de ofício, dessa vez jogou um pouquinho mais avançado e olha, contribuiu bastante com as jogadas ofensivas do Vitória, criou muitas jogadas, foi muito difícil para o Mirassol tirar a bola do Ronald. O Ronald jogou muito, inclusive mais uma boa partida do Ronald pelo Vitória. Ronald Lopes está aqui, portanto, na nossa seleção. Para fechar o meio de campo, outro cara que é o termômetro do time, né, e que cada vez mais vem melhorando, Jorginho do Flamengo. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro, não tomou gols, e isso passa muito pelo Jorginho, pela qualidade do passe, pela experiência. Jorginho do Flamengo foi um dos melhores da rodada também, tinha que estar aqui na nossa seleção sem sombra de dúvidas. No ataque, na ponta esquerda, Ferreirinha do São Paulo, né? Um cara aí que tem, graças ao craque Neto, virado um certo meme, mas que volta e meia contribui com alguns gols importantes para o time do São Paulo. Contra o Fluminense não foi diferente. Ferreirinha sempre incisivo, um bom driblador ali na ponta esquerda e fez mais um gol no campeonato. Para centroavante também não tivemos uma disputa tão boa, não tivemos nenhum jogador que se destacou absurdamente. Ficamos com um que é o artilheiro do campeonato, fez mais um gol e mais uma vez, pelo menos tentou contribuir com a sua equipe. Estou falando do Caio Jorge do Cruzeiro, 13 gols no campeonato, impressionante. Caio Jorge do Cruzeiro ficou na nossa seleção como centroavante da rodada. E para fechar na ponta direita, já adiantando o verdadeiro craque da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, de acordo com nós do nosso clube. Estou falando do Galeano do Ceará. O Ceará que venceu o Cruzeiro, atual líder do campeonato, né? Agora não mais porque o Flamengo ultrapassou, mas quando começou a rodada o Cruzeiro era o líder do campeonato, invicto no Mineirão. E olha, o Ceará venceu o Cruzeiro de virada com 2 belos gols do Galeano. O Galeano foi muito perigoso ali na ponta direita, deu muito trabalho para o Cruzeiro, 2 gols, sem sombra de dúvidas, tinha que estar na nossa seleção e é o verdadeiro craque da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E já aproveitando que estou falando dessa dificuldade de vencer o Cruzeiro no Mineirão, de buscar a virada, então, o melhor treinador foi o Léo Condé do Ceará. O Ceará que vem fazendo uma boa campanha, chega agora na primeira página da tabela mais uma vez. Pouquíssimos times, ou melhor, nenhum time venceu o Cruzeiro no Mineirão nesse Campeonato Brasileiro, e o Léo Condé foi o primeiro a conquistar esse feito com uma equipe que, de certa forma, é mais limitada tecnicamente do que outras do campeonato, vem fazendo uma excelente campanha, o Vozão. Léo Condé do Ceará foi eleito por nós, do nosso clube, o melhor treinador da rodada. Mas então é isso, meus amigos, muitos times venceram, muitos times fizeram grandes partidas, Flamengo, o próprio Fortaleza, Bahia, enfim, o Ceará também, é claro.
E essa foi a seleção da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no nosso canal, fortaleça a gente, siga a gente nas redes sociais, @Nosso Clube OFC no Instagram e no TikTok. Eu sou o Guilherme Fontes, muito obrigado para você que ficou até aqui. Semana que vem volto com mais um vídeo da série Os 11 da rodada. A próxima rodada só acontece agora no final de semana. Nesse meio de semana tem a Copa do Brasil, vamos trazer muitas notícias, muitos comentários a respeito disso nas nossas lives e nos nossos vídeos. Fique por dentro de tudo, ative o sino das notificações e deixe aqui nos comentários se você concorda com a nossa seleção da rodada, se você discorda, enfim, sua ajuda, sua sugestão, sua crítica, seu elogio é totalmente bem-vindo. Muito obrigado, tamo junto, forte abraço.